pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de direcionamento de estudo para os cargos da Receita Federal. Nós tratamos nas duas primeiras atividades, foram a primeira, aspectos iniciais da contabilidade, e depois a segunda atividade, estudo do patrimônio. Na atividade de hoje, iremos dar um direcionamento para o conteúdo, atos e fatos contábeis. A primeira dica é: esse assunto é bastante cobrado, certo? Nos concursos da área fiscal, certo? E a outra dica é um assunto que a teoria ela é pequena, certo? Pouca teoria. Você vai ler aí uma ou duas páginas e já consegue estudar todo esse assunto. Então, é um assunto que tem recorrência alta nos concursos e também é um assunto de pouca teoria. Então, não deixem de estudar. Não deixem de estudar esse assunto, porque fará diferença aí na sua prova. Ah, professor, mas o que é que eu preciso levar de conhecimento para a minha prova sobre atos e fatos contábeis? Primeiro é a definição conceitual de atos e fatos, tá? Então, o que é que significa, qual é o conceito de atos e fatos? Então, vejamos, certo? Atos não alteram o patrimônio, ou seja, são eventos que não alteram o patrimônio. Já fatos contábeis alteram o patrimônio, certo? Então, o ato é um evento que não altera o patrimônio, certo? Inclusive, são eventos que são registrados em contas de compensação, não são registrados nem em contas patrimoniais. Já os fatos contábeis, eles alteram o patrimônio, seja de forma qualitativa ou de forma quantitativa, tá certo? Ah, professor, me dê um exemplo aí de um ato contábil, certo? De um exemplo de um ato contábil. Eu falei que os atos contábeis, eles não alteram o patrimônio, certo? E são registrados aí em conta de compensação. Exemplo, uma empresa, quando ela assina o contrato, digamos que ela ganhou uma licitação e a administração pública, certo? Ela ganhou a licitação, a empresa, e a administração pública encaminhou, né, o contrato para o responsável da empresa assinar o contrato. Esse evento de assinatura do contrato não traz nenhum reflexo no patrimônio da empresa. Não acontece nada. É por isso que chamamos de ato contábil. Porque não traz nenhum reflexo. O máximo que a empresa vai fazer vai registrar em suas contas de compensação, que são chamadas contas de controle. Vai ter o registro lá para fins de controle, saber que assinou um contrato aí com a administração pública. Mas isso não é um fato contábil. Fato, sim. O fato, ele altera o patrimônio, certo? De forma qualitativa ou quantitativa, tá certo? Então, você tem que entender essa diferença conceitual entre atos e fatos. Não pode ter dúvida, tá certo? Já os fatos contábeis, eles alteram o patrimônio, seja de forma qualitativa ou quantitativa. Então, existem três classificações aí para os fatos contábeis. Existem fatos contábeis permutativos, modificativos e mistos. Então, existem essas três classificações. Você tem que saber essas três classificações, tá certo? E aí eu trago aqui, né, um quadro, né, aqui com essas três classificações dos fatos contábeis. Então, a gente tem três classificações. Existem fatos contábeis permutativos, modificativos e mistos. Os permutativos,
eles são qualitativos. Por quê? Eles não alteram o patrimônio líquido, mas alteram os elementos do patrimônio, certo? Já os modificativos, eles são quantitativos, ou seja, eles irão alterar de forma quantitativa o patrimônio líquido. E os fatos contábeis mistos ou compostos, eles são ao mesmo tempo qualitativo e quantitativo. Eles são fatos que trazem juntos, esses fatos trazem junto as características do fato qualitativo, que é o permutativo, e do fato modificativo, que é o quantitativo. Então, o fato contábil misto ou composto, ele traz essas duas características, tanto do fato permutativo como do fato aí modificativo. Então, sabemos que o fato contábil permutativo, ele não altera a situação líquida, ou seja, o patrimônio líquido da empresa, ele vai estar intacto, não vai mudar de valor o seu patrimônio líquido, certo? Apenas vai mudar os elementos patrimoniais. Ah, professor, um exemplo, nós temos aqui a compra de uma mercadoria à vista. Então, você comprou uma mercadoria à vista, você trocou dinheiro por produto, mas seu patrimônio continua o mesmo, certo? Você trocou dinheiro por mercadoria, o patrimônio continua o mesmo, você nem aumentou, nem diminuiu seu patrimônio líquido. Por isso que esse evento é chamado de um fato permutativo, tá certo? E aí, ele é registrado aí no patrimônio, tá certo? Já os fatos modificativos, eles alteram o saldo patrimonial para mais ou para menos. Por isso que eles têm ainda uma subdivisão. São classificados em aumentativo e diminutivo. Aumentativo é quando aumenta o saldo patrimonial. Já diminutivo é quando diminui o saldo patrimonial. Um exemplo, professor, de um fato modificativo aumentativo. O reconhecimento dos juros de uma aplicação financeira. Imaginemos a situação seguinte: você tem um dinheiro lá aplicou lá no investimento ou na carteira de poupança, passou-se um mês, quando você chega lá, esse saldo ele está aumentado, certo? Então, se esse saldo aumentou, você também aumentou o quê? O seu patrimônio líquido. Esses juros desse um mês do seu dinheiro aplicado fez com que você aumente o seu patrimônio líquido. Por isso que o reconhecimento dos juros de uma aplicação financeira é um fato contábil modificativo aumentativo, tá certo? No entanto, eu posso ter um fato modificativo que eu diminuo o meu patrimônio líquido. Então, imaginemos que você teve aí, extraviou uma mercadoria do seu estoque. Então, se você extraviou a mercadoria do estoque, ou você tinha um bem e esse bem foi furtado, você diminuiu o seu patrimônio líquido. Então, por isso que esse fato é modificativo diminutivo, certo? E temos aí os fatos contábeis misto ou composto, que tem característica tanto do permutativo como característica do modificativo. E esse fato misto, ele pode ser ao mesmo tempo aumentativo e ao mesmo tempo diminutivo, certo? Então, o aumentativo eu já sei que ele além de aumentar o saldo patrimonial, ele trará característica permutativa. O diminutivo, além de diminuir o saldo patrimonial, ele trará características permutativas, certo? Então, qual é aí a grande dificuldade, às vezes, do concurseiro? Isso é dica de prova, certo? A grande dificuldade dos concurseiros é, às vezes, identificar se o fato ele é misto ou se ele é modificativo, certo? Muitas vezes o concurseiro fica com a dúvida,
A banca ela vai trazer um evento e ele fica com dúvida se esse evento ele é misto ou ele é modificativo. Mas, pensando nisso, certo? Para você não ter dúvida, para você não errar mais nenhuma questão, certo? Você ficou com dúvida se ele é misto, se ele é modificativo. Eu vou apresentar aqui 2 regrinhas que vai ajudar você na hora da prova rapidamente a identificar esses fatos, certo? É só você entender essas 2 regrinhas. Vejamos. Então, quais são essas 2 regrinhas? Vamos lá. Então, você, na hora da prova, você vai fazer a seguinte pergunta. Os fatos contábeis provocaram variação positiva ou negativa no patrimônio líquido? Essa é a primeira pergunta, gente. Se provocou uma variação positiva, ou seja, se aumentou ou diminuiu o patrimônio líquido, eu já descarto que não é um fato permutativo, porque o fato permutativo ele não altera o saldo patrimonial. Então já elimina aquela alternativa lá que tem dizendo que se aquele evento é permutativo. Aí vem a seguinte dúvida. Olha, se ele aumentou o saldo patrimonial ou diminuiu o saldo patrimonial, ele pode ser tanto modificativo como misto. Eita, professor, e agora? Vou chutar na alternativa que tem lá modificativo ou na alternativa que é misto? Não. Então, vamos lá. Se ele provocou alteração positiva, ou seja, se ele aumentou ou diminuiu o patrimônio líquido, a primeira pergunta é se sim, ele vai ser modificativo ou misto, né? Aquilo que eu estou dizendo. Se aumentou o saldo patrimonial, ele é misto, ele é modificativo. Então, essa é a primeira pergunta. Se ele não aumentou o saldo patrimonial, já marca a alternativa lá o quê? É permutativo. Pronto. Agora, se a minha resposta foi sim, certo? Que aumentou o saldo patrimonial ou diminuiu, então ele pode ser modificativo ou misto. Aí eu vou para a segunda pergunta. Olha a segunda pergunta. Os fatos contábeis envolver uma única conta patrimonial e uma única conta de resultado ou despesa? Então, eu fiz a primeira pergunta. Para aquele evento aumentou meu saldo patrimonial ou diminuiu? Se ele aumentou ou diminuiu, ele pode ser um fato misto ou modificativo. Aí eu tenho que ir para a segunda pergunta. Ora, esse evento envolveu apenas uma conta patrimonial e uma conta de resultado? Se ele envolveu uma única conta patrimonial e a única conta de resultado, ele será modificativo. Agora, se ele envolveu várias contas patrimoniais e várias contas de resultado, ele é misto. Tá certo, pessoal? Então, essa é a dica. Fatos contábeis, atos e fatos contábeis, é um assunto fácil de se entender, é pequeno, cai em provas, e eu trouxe aqui as regras. Faça essas 2 perguntas. Se você fizer essas 2 perguntas e você entender, você nunca mais vai errar sobre fatos contábeis. Tá certo, pessoal? Então, vamos encerrar aqui a nossa atividade de hoje. Na próxima, iremos tratar sobre contas patrimoniais, certo? Então, esses assuntos aqui iniciais, ele darão a base para o entendimento aí da disciplina. Até a próxima atividade.